Olá pessoal, bem-vindos ao último vídeo da nossa leitura e discussão e agora a gente vai encerrar falando dos poros alveolares e terminando esse capítulo. O septo intraalveolar contém poros de 10 a 15 micrômetros de diâmetro comunicando dois alvéolos adjacentes. Esses poros equalizam a pressão do ar nos alvéolos e possibilitam a circulação colateral de ar quando um bronquíolo é obstruído. Portanto, há esse processo de comunicação entre um alvéolo e outro, que é esses poros alveolares. Esses poros servem para equalizar a pressão do ar. Por isso, um alvéolo não tem mais pressão que o outro, por conta do ar conseguir, haver essa comunicação entre esses dois alvéolos por conta desses poros. Além disso, quando há o processo de obstrução de um bronquíolo, essa circulação colateral do ar percorrendo esses poros consegue equalizar também essa pressão. Macrófagos alveolares. Os macrófagos alveolares, também chamados de células de poeira, são encontrados no interior dos septos interalveolares e na superfície dos alvéolos. Figura 17.22. Os macrófagos alveolares localizados na camada surfactante que limpam a superfície do epitélio alveolar são transportados para a faringe, de onde são deglutidos. Então, existem esses macrófagos que são muito importantes, presentes principalmente nos septos interalveolares e na superfície dos alvéolos. Eles também são chamados de células de poeira e eles têm essa grande importância que eles podem ajudar a limpar a superfície do epitélio alveolar e também processos patológicos, eles podem agir no processo principalmente de fagocitose. Os numerosos macrófagos carregados de partículas de carbono ou de poeira encontrados no tecido conjuntivo, em volta dos vasos sanguíneos e no conjuntivo da pleura, provavelmente não são macrófagos alveolares que migraram através do epitélio alveolar. O material fagocitado que aparece no citoplasma desse macrófago passou dos alvéolos para o interstício dos septos alveolares pela atividade pinocítica dos pneumócitos tipo 1. Então, a gente pode encontrar esses macrófagos cheios de carbono ou de poeira. Entretanto, é, esses macrófagos que estão cheios de carbono ou de poeira, eles estão cheios por quê? Esse material passou dos pneumócitos tipo 1 por atividade pinocítica e, através disso, chegou até esses macrófagos. Então, eles provavelmente não migraram através do epitélio pulmonar, e sim essas substâncias que estão dentro do macrófago passou dos alvéolos, dos pneumócitos tipo 1 ali dessas células, através de atividade pinocítica para os macrófagos. Vasos sanguíneos dos pulmões. A circulação sanguínea do pulmão compreende vasos nutridores sistêmicos e vasos funcionais, vasos pulmonares. Portanto, a gente tem esses dois tipos de vasos que vão chegar nos pulmões. Primeiramente, vasos que vão nutrir essas células pulmonares, porque essas células também precisam de nutrientes. Então, tem essa circulação nutricional que chega ali para levar nutrientes e recolher metabólitos dessas células, e vasos funcionais. Esses vasos funcionais são os vasos onde vai ocorrer propriamente dita a troca gasosa, e aí sim não são vasos que estão ali para levar nutrientes para as células pulmonares. São vasos onde vai ocorrer a oxigenação do sangue e a liberação do CO2 para ser respirado. A circulação funcional é representada pelas artérias e veias pulmonares. As artérias pulmonares são do tipo elástico, de paredes delgadas, porque nelas é baixa a pressão sanguínea. As artérias transportam sangue venoso para ser oxigenado nos alvéolos pulmonares. Então, isso aqui é muito importante para a gente guardar, porque as artérias pulmonares, nesse caso, elas estão transportando esse sangue que é baixo em oxigênio para ser oxigenado. Então, é um sangue pobre em oxigênio para ser oxigenado. A gente lembra que essa circulação funcional aqui no pulmão, ela se inverte. Geralmente, em todo o corpo, a gente tem artérias transportando sangue rico em oxigênio, mas a circulação funcional do pulmão aqui é invertido. Então, as artérias transportam esse sangue pobre em oxigênio para ser oxigenado. Dentro do pulmão, as artérias pulmonares se ramificam acompanhando a árvore brânquica, figura 17.26.
Os ramos arteriais são envolvidos pela adventícia dos brônquios e bronquíolos. Na altura dos ductos alveolares, os ramos arteriais originam a rede capilar dos septos interalveolares. Essa rede capilar entra em contato direto com o epitélio alveolar. O pulmão apresenta a rede capilar mais desenvolvida de todo o organismo. Então a gente pode ver que próximo, né, aos ductos alveolares, esses ramos arteriais que vão gerar essa rede capilar, e essa rede capilar vai entrar em contato com o epitélio alveolar, então ali vai ocorrer a troca gasosa, e sendo o pulmão, conforme a gente já disse, a rede capilar mais desenvolvida do organismo. Da rede capilar originam-se vênulas que correm isoladas pelo parênquima pulmonar, afastada dos ductos condutores do ar, e penetram os septos interlobulares, figura 17.26. Após saírem dos lóbulos, as veias contendo sangue oxigenado arterial, então aqui a gente tem essa inversão de novo, né? As veias, nesse caso, as veias pulmonares que estão carregando esse sangue rico em oxigênio, elas acompanham a árvore brônquica e dirigem-se para o hilo. Os vasos nutridores compreendem as artérias e as veias brônquicas, que levam sangue com nutrientes e oxigênio para todo o parênquima pulmonar. Os ramos da artéria brônquica acompanham a árvore brônquica até os bronquíolos respiratórios, onde se anastomosam com pequenos ramos da artéria pulmonar. Aqui a gente pode ver então na figura 17.26 a circulação sanguínea e linfática em um lóbulo pulmonar. Para tornar a ilustração mais clara, as estruturas foram desenhadas fora das proporções reais. No septo interlobular, apenas uma veia foi desenhada, à esquerda, e um vaso linfático à direita, embora essas duas estruturas coexistam em ambas as regiões. Abaixo e à esquerda, a pleura em maior aumento, mostrando o mesotélio e o espaço virtual entre a camada visceral e a camada parietal da pleura. Então, aqui nessa imagem, a gente pode identificar primeiramente a pleura com a camada parietal e a camada visceral. Aqui, né, o aumento que a gente pode observar, o mesotélio que forma essa pleura e entre uma pleura e outra, esse espaço virtual que permite essa movimentação dos pulmões no processo de inspiração e expiração. Além disso, a gente pode identificar aqui um ramo da artéria pulmonar. Então, essa artéria pulmonar carregando sangue pobre em oxigênio. A gente lembra que lá no pulmão, as veias cavas desembocam no átrio direito, esse sangue pobre em oxigênio vai para o átrio esquerdo e é bombeado para a artéria pulmonar. Então, esse sangue pobre em oxigênio bombeado para a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar ela vai se ramificando até dar aqui o ramo da artéria pulmonar, que está trazendo um sangue pobre em oxigênio. A gente identifica aqui o bronquíolo, esse bronquíolo se ramificando em bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório e formando os alvéolos. Então, esse ramo da artéria pulmonar ele também vai se ramificar até formar os capilares. Esses capilares vão entrar em contato com os alvéolos, formando aquelas estruturas, né, que a gente lembra lá, que é o citoplasma do pneumócito tipo 1, a lâmina basal do pneumócito tipo 1, a lâmina basal da célula endotelial e o citoplasma do endotélio. Então, ocorre essa troca gasosa entre o ar alveolar e o lúmen do capilar. Há processo de oxigenação desse sangue que está chegando pela artéria pulmonar e após formar esse capilar, esses capilares vão se juntando. A gente pode ver aqui até um septo interlobular, então entre um lóbulo e outro, esses capilares vão se juntando, formando a veia pulmonar. Então, dentro dessa veia pulmonar, o sangue já foi oxigenado, o CO2 já foi mandado para o ar alveolar para ser expirado, e o oxigênio que estava no alveolar já pôde ir para as hemácias ali e ocorrer essa oxigenação do sangue. Esse sangue oxigenado vai se juntando e confluindo, né, para as veias pulmonares. Essas veias pulmonares vão se juntando até que esse sangue oxigenado desemboque lá no átrio esquerdo. Daí vai para o ventrículo esquerdo, no coração. Do ventrículo esquerdo ele vai ser bombeado para a artéria aorta, para esse sangue oxigenado ser distribuído
por todo o coração. Além disso, a gente tem aqui a representação de um vaso linfático. Então, a gente pode ver também que existe esse vaso linfático que vai recolher esse líquido intersticial que existe ali no pulmão e vai drenar lá próximo à desembocadura, né, do átrio direito do coração. Então, ali próximo às veias subclávia direita e esquerda. Agora a gente vai falar um pouco melhor dos vasos linfáticos dos pulmões, que distribuem-se acompanhando os brônquios e os vasos pulmonares, conforme a gente viu aqui. São encontrados também nos septos interlobulares, dirigindo-se todos eles para os linfonodos da região do hilo. Essa rede linfática é chamada de rede profunda para ser distinguida da rede superficial, que compreende os linfáticos existentes na pleura visceral. Os vasos linfáticos da rede superficial ou acompanham a pleura em toda a sua extensão, ou podem penetrar o parênquima pulmonar através dos septos interlobulares, dirigindo-se também para os linfonodos do hilo pulmonar. Nas porções terminais da árvore brônquica e nos alvéolos não existem vasos linfáticos. Portanto, aqui a gente vê que existe essa rede profunda linfática, né, e existe essa rede superficial. Essa rede superficial, ela compreende principalmente os capilares ali presentes nas pleuras, mas ela pode também, em alguns pontos, penetrar esse parênquima pulmonar pelos septos interlobulares e dirigir para os linfonodos do hilo pulmonar. E essa rede profunda, conforme a gente viu aqui, ela está mais profundamente no pulmão, conforme o próprio nome já diz, e é importante a gente saber que nas porções terminais da árvore brônquica, né, então ali próximos aos alvéolos, não vão existir os vasos linfáticos. Aqui a gente tem a histologia aplicada, que fala que na insuficiência cardíaca congestiva, os pulmões tornam-se congestionados com sangue, em consequência da redução da capacidade de bombeamento do coração. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, conforme o próprio nome já diz, o coração está bombeando insuficientemente. Assim, esse sangue não é drenado corretamente dos pulmões e ocorre essa congestão pulmonar, por isso insuficiência cardíaca pulmonar. Esses pulmões congestionados por conta dessa redução do bombeamento do coração que está insuficiente. Devido ao acúmulo de sangue, as paredes dos capilares se rompem e as hemácias escapam para dentro dos alvéolos, onde são fagocitadas por macrófagos alveolares. Nesses casos, os macrófagos são chamados de células da insuficiência cardíaca, podendo aparecer no escarro. Então, esses macrófagos que fagocitaram essas hemácias, eles podem aparecer quando o indivíduo escarra. As células da insuficiência cardíaca apresentam reação histoquímica positiva para ferro, porque contém pigmento com ferro derivado da hemoglobina das hemácias fagocitadas. Algumas situações levam a um aumento da síntese de colágeno tipo 1 no tecido conjuntivo dos septos interalveolares, causando forte desconforto respiratório devido à fibrose intersticial. Então, no processo de insuficiência cardíaca congestiva, pode gerar essas células da insuficiência cardíaca, que são esses macrófagos que fagocitaram hemácias. Isso pode ser identificado nessas reações histoquímicas e nesse processo também pode ocorrer essa forte deposição e síntese de colágeno do tipo 1, que causa também essa fibrose intersticial, gerando esse desconforto respiratório. Agora a gente vai falar da pleura. A pleura é a serosa que envolve o pulmão, sendo formada por dois folhetos, o parietal e o visceral, figura 17.26, que são contínuos na região do hilo do pulmão. Ambos os folhetos são formados por mesotélio e uma fina camada de tecido conjuntivo que contém fibras colágenas e elásticas. Então aqui a gente, conforme viu ali na figura ao lado, a gente tem esses dois folhetos da pleura, o parietal e o visceral, e eles são contínuos na região do hilo do pulmão. As fibras elásticas do folheto visceral se continuam com as do parênquima pulmonar. Os dois folhetos delimitam para cada pulmão uma cavidade independente inteiramente revertida pelo mesotélio.
Em condições normais, essa cavidade pleural é virtual, contendo apenas uma película de líquido que age como lubrificante, tornando possível o deslizamento suave dos dois folhetos durante os movimentos respiratórios e impossibilitando o atrito entre o mesotélio visceral e o parietal. Então, entre essas camadas da camada parietal e visceral da pleura, a gente tem, né, internamente esse mesotélio. Antes do mesotélio, a gente tem essa camada virtual, que contém apenas essa película de líquido que permite o deslizamento de uma pleura e outra no processo de respiração. A pleura, assim como o revestimento de outras cavidades serosas, peritônio e pericárdio, é uma estrutura de grande permeabilidade, o que explica a frequência de acúmulo de líquidos entre os dois folhetos pleurais, derrame pleural. Esse líquido deriva do plasma sanguíneo por transudação através das paredes dos capilares, provocada por processos patológicos. Em contrapartidas, em determinadas condições, líquidos ou gases contidos na cavidade da pleura são rapidamente absorvidos. Então, essa fina camada que existe entre as duas membranas da pleura, aquele líquido que está ali, pode ocorrer o processo de transudação e acúmulo desse líquido, gerando esse derrame pleural. Assim, pode ocorrer o derrame peritoneal e o derrame pericárdico. Isso pode ser provocado por processos patológicos, mas quando em quantidades menores, eles podem ser rapidamente absorvidos. Para saber mais movimentos respiratórios. Na inspiração, a contração dos músculos intercostais eleva as costelas e a contração do diafragma abaixa a cavidade torácica, o que aumenta o tamanho desta e determina a expansão pulmonar. A gente lembra que a respiração é um processo devido à variação de pressão. Então, durante a inspiração, quando o ar está entrando, esses músculos intercostais eles vão elevar as costelas, o diafragma vai abaixar e ali na cavidade torácica a pressão reduz. Essa pressão reduzindo, o ar tende a entrar nos pulmões. Os brônquios e bronquíolos aumentam em diâmetro e o comprimento durante a inspiração. A porção respiratória também se expande, mas principalmente por conta dos ductos alveolares, uma vez que os alvéolos variam um pouco de volume. As fibras elásticas do parênquima pulmonar participam dessa expansão, de modo que, na expiração, quando os músculos relaxam, a retração dos pulmões é passiva, sendo em grande parte devido às fibras elásticas que estavam sob tensão. Então, quando os músculos relaxam, as costelas, voltam à posição normal, o diafragma sobe novamente. Essas fibras elásticas que estão tensionadas também, elas reduzem esse processo de tensão, aumentando a pressão ali na cavidade torácica e assim expulsando esse ar no processo de expiração. Histologia aplicada, mecanismos de defesa. O aparelho respiratório tem uma superfície muito grande que está exposta a micro-organismos do meio externo e também trazidos pelo sangue. O aparelho respiratório está particularmente sujeito à invasão por agentes infectantes e irritantes introduzidos com o ar respiratório. Por isso, ele apresenta um sistema de defesa muito elaborado. Partículas com mais de 10 micrômetros são retidas nas fossas nasais e partículas de 2 a 10 micrômetros são retidas pelo epitélio pseudoestratificado ciliado recoberto de muco. O reflexo de tosse promove a eliminação com a expectoração. As partículas ainda menores são removidas pelos macrófagos alveolares. Além desses mecanismos não específicos, processos imunitários atuam no tecido linfático, que é muito abundante na árvore brônquica, principalmente nos nódulos linfáticos aí situados, que contém linfócitos B e T, os quais interagem com os macrófagos do pulmão. Esse componente importante do sistema imunitário, figura 17.10, é denominada BALT. Então aqui a gente já viu um pouco, mas relembra a gente esses mecanismos de defesa. Então, moléculas maiores elas são retidas nas porções mais ascendentes do sistema respiratório e moléculas menores vão conseguindo chegar mais a fundo, até que moléculas muito pequenas elas podem ser contidas por esses linfócitos B e T e pelos macrófagos do pulmão, que participam desse processo de mecanismo de defesa. Tumores dos pulmões.
a incidência de câncer de pulmão é maior entre os homens, porém está aumentando entre as mulheres, possivelmente devido ao uso de cigarros. Há evidências experimentais e epidemiológicas de que o carcinoma de células pavimentosas, o principal tipo de câncer pulmonar, está relacionado com os efeitos do fumo de cigarro sobre epitélio dos brônquios e bronquíolos. O uso de cigarros por tempo prolongado induz a transformação do epitélio respiratório em epitélio estratificado pavimentoso, uma etapa inicial que eventualmente é seguida da diferenciação completa das células cancerosas. Então aqui a gente vê a relação que existe entre cigarros e câncer de pulmão. Primeiramente, há essa transformação do epitélio respiratório para um epitélio estratificado pavimentoso, naquele processo de metaplasia que a gente já discutiu, e posteriormente pode ocorrer essa diferenciação dessas células nas células cancerosas, gerando esses tumores de pulmão. Então, assim a gente encerra mais esse capítulo. Aqui está a bibliografia utilizada para a construção desse capítulo do livro. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.